Olá, meu nome é Cecília Manuel, sou consultora científica da MM Opters e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso equipamento Vácuo Laser. O Vácuo Laser consiste em trabalhar com duas terapias, a terapia de vácuo e a terapia fotônica, levando em consideração que nós vamos atuar com dois comprimentos de onda, o 660 vermelho e o 808, que é o infravermelho. Vou explicar um pouquinho como que funciona o equipamento quando você recebe ele lá no seu espaço. Ele é um equipamento bivolt, não tem necessidade de trocar chave. Então chegou, colocou na tomada, ele já vai acionar e te mostrar o display. No display vai aparecer para você o início da programação do equipamento. Vou desligar ele para a gente começar aqui do zero. Aqui o display MMO. Vácuo Laser, e nós vamos montar uma programação quanto ao protocolo que vocês vão executar com o cliente direto no display. Aqui vai estar aqui, ó, módulo vácuo, contínuo ou pulsado. Eu defino o que eu quero, vamos colocar aqui pulsado, então a gente vai trabalhar muito pulsado do que contínuo, né? Confirmo. E aí dentro do equipamento ele tem algumas programações para regular o intervalo do vácuo, tá? O pulso do vácuo. Então você vai ter uma programação do MP9, MP8, MP7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso vai dar uma diferença entre 50 pulsos por minuto, 40 pulsos por minuto, 30, sucessivamente até dar 10 pulsos por minuto. Então você pode ter uma programação prévia do número de pulsos, da pressão negativa que você quer atuar. Selecionei aqui, quero trabalhar com o MP9, que são 50 pulsos por minuto. Confirmei, tempo da terapia. Vai de 1 minuto até 20 minutos na programação. Confirmei. Quero com laser ou não? Desligado ou ligado? Ligado. Tem a opção de eu trabalhar com os dois lasers simultaneamente, com os dois comprimentos de onda simultaneamente, o 660 e o 808, ou fazer a escolha entre um ou outro. Vamos programar aqui os dois comprimentos de onda e está feito o meu protocolo. Aqui você vai ter o total de número do valor de joules, né? Levando-se em consideração que são 6 lasers, então estou dando total de energia. Os dois comprimentos de onda que vão atuar, tempo da terapia e o modo de número de pulsos que vai ser utilizado na escolha do protocolo. Quando eu der o start, vai dar uma mensagem: reconectar a ventosa. O equipamento não funciona sem a ventosa estar conectada à manopla, tá? Eu preciso da manopla conectada junto com o filtro para que ele possa ser acionado. E muito cuidado ao lidar com as ventosas. As ventosas, elas são de acrílicos, né? Para que tenha uma certa flexibilidade ao acoplar no tecido, em regiões irregulares. Se eu tenho uma manopla muito rígida, eu vou ter que utilizar muita pressão do vácuo e isso pode ocorrer algum acidente, hematomas, causar dor, desconforto ao cliente, e isso não é favorável à terapia. Temos um cabeçote com 6 lasers, tá? 3 vermelhos e 3 infravermelhos, uma manopla de bastante ergonomia na aplicação, uma mangueira que te facilita colocar no pescoço para facilitar o peso da manopla, né, para ser favorável ao movimento, e num comprimento que te facilite atender, entendeu, a circunferência toda, a volta toda da maca. E isso para a gente no dia a dia facilita muito. Quanto às ventosas, nós temos diferentes tamanhos. A ventosa facial, que é a ventosa 40, a ventosa 60, que a gente usa muito na drenagem, no tratamento de gordura localizada, a ventosa número 100, tá? Que
e vai trabalhar, gosto dela para trabalhar gordura localizada, também é utilizada bastante na reabilitação, nos tratamentos de fisioterapia aí. E a novidade que é o pump, tá? Essa ventosa de pump que é maior, que vai trabalhar os liftings de bumbum. E eu tenho duas maneiras de trabalhar com as ventosas de 160. Eu posso trabalhar elas junto com a manopla dos lasers, incidindo a terapia fotônica, como também eu posso trabalhar acoplando outra mangueira à manopla e fazendo um lifting de bumbum pela pressão negativa, sem os lasers estarem ligados e usando somente a pressão negativa e trabalhando simultaneamente lado direito e lado esquerdo, tá? Então, as duas maneiras que eu posso trabalhar com as manoplas de pump aí para fazer o lifting, para trabalhar também uma drenagem local, né? E nós vamos explicar isso mais passo a passo a hora que a gente vai fazer no protocolo. Junto ao equipamento, nós temos os filtros, que vem um pacotinho de 20 filtros. É necessário que vocês sempre troquem esse filtro para que não sobre nenhum resíduo para o equipamento de óleo, creme. Então, sempre trocar o filtro. Óculos de proteção, imprescindível, tanto o profissional como o do cliente, o óculos concha. Esse óculos ele tem um preparo para ter 100% de proteção dos dois comprimentos de onda. E no equipamento vocês vão notar que a pressão negativa, você tem a opção de diminuir, aumentar a pressão conforme a tolerância do cliente e conforme a proposta do trabalho. Se a gente vai trabalhar com drenagem linfática, nós vamos ter que simular o que é uma massagem de drenagem linfática, uma manobra de drenagem linfática. Então nós vamos trabalhar com uma pressão mais baixa, sabe, entre 90, 120, 150, não mais que isso. Então, simular o movimento das minhas mãos na drenagem linfática. Se eu vou trabalhar pensando em incidir a fototerapia na atuação da gordura localizada, eu vou exercer uma pressão um pouco maior, entre 100, 200, 250, dependendo da resistência tecidual. Pessoas com flacidez excessiva, muito cuidado com a pressão, trabalhar com o mínimo, né, dentro da tolerância do cliente, ok? Bom, explicar para vocês em relação às ventosas. Eu fiz a escolha de usar uma ventosa aqui a 60, tá? Então vou catar o filtro, colocar na ventosa aqui bonitinho, para que ela possa acoplar e conectar ao sensor aqui e liberar o uso do laser. Na hora que eu for colocar a ventosa, nunca fechar a mão, pegar na borda, porque como eu falei para vocês, o acrílico, ele não é um acrílico rígido, ele tem que ter uma certa flexibilidade para acoplar nos tecidos irregulares. Então, a hora que eu for acoplar a ventosa, a manopla, sustenta a ventosa, coloca, empurra, dando apoio à ventosa, ok? Coloquei, lembrando que esse equipamento é um equipamento de fototerapia. A terapia de vácuo, ela vem para auxiliar o trabalho da fototerapia. Ela vai fazer a quebra da resistência, ela vai inflar o tecido, melhorando a parte de aplanamento tecidual, para que a luz permeie com mais profundidade e mais facilidade. Então, a terapia de vácuo vem para auxiliar a terapia fotônica, no caso aqui. Então, fiz a minha programação aqui, vou usar os dois comprimentos de onda, né? Sempre óculos um protetor tanto no cliente como no profissional. Produtos que eu posso usar durante esse trabalho. Sempre é importante colocar um pouco de óleo para deslizar,
tá? Eu posso fazer o preparo, esfoliação, higienização, colocar os fluidos de permeação que vai ajudar na ativação de gordura, ajudar no estímulo da drenagem, mas para melhorar o deslizamento da manopla para não ter nenhum incômodo ao cliente, a gente tem que fazer uso de um pouco de óleo, sim. Aproveitando que eu vou fazer uso de algum óleo, sempre usar um óleo que tem algum ativo, que vai ajudar nessa circulação, que vai ajudar nesse detox desse corpo, tá? Então não precisa ser muito, o suficiente que dê para a manopla deslizar e não provocar desconforto para a sua cliente. Como em qualquer drenagem, eu sempre vou começar trabalhando os grupos de linfonodo. Então a gente começa sempre uma drenagem pelo sistema linfático, né? Eu já coloquei meu programa no programa MP3, eu escolhi uma pulsação aqui de 40 pulsos por segundo aqui. Isso vocês vão poder moderar na escolha do programa lá junto ao display do equipamento. Então posiciona a manopla no sistema linfático e deixa incidir entre 30 a 1 minuto aqui, para que eu possa ter uma compressão e descompressão desses grandes linfonodos aqui. E vou fazer todo o caminho do sistema linfático. Gente, sempre lembrando como que é que a minha mão trabalha para fazer uma drenagem, de modo lento, suave e na direção correta do sistema linfático, para que eu possa promover a detox dessa região. Eu vou acoplando e desacoplando o equipamento para conseguir essa drenagem trabalhando lentamente. A manopla, ela possui um furinho aqui, que é um dispositivo de segurança, na verdade. Você vai acoplar e desacoplar toda vez que você precisar tirar a pressão sobre o tecido. Mesmo no modo pulsado ele trabalhando, independentemente, se eu julgar necessário tirar o equipamento, tá? A forma de pegar a manopla: empunhar a manopla da maneira que você fique favorável a esse dispositivo, né, esse furinho, e de uma maneira bem leve. Coloque o cabo sobre o seu pescoço para facilitar a ergonomia do trabalho. Desenhando o meridiano, né? Região do umbigo, abaixo região inguinal, acima região axilar. Então eu começo sentido linfático, região axilar. Feito esse trabalho de drenagem em todo o abdômen, sempre é importante exercer um pouquinho de pressão. Vou subir, quando eu quero fazer a drenagem, entre 90 a 150. Eu subo um pouquinho essa pressão de 150 aqui e vou trabalhar sentido intestino, promovendo uma mobilização das alças do intestino, estimulando ainda mais profundamente essa detox que eu quero promover nesse corpo. Então vou fazer sentido horário, sentido anti-horário, promovendo essa detox também via intestinal também. Lembrando que o comprimento de onda de 808 é um comprimento de onda que tem até 7 centímetros de profundidade de interação. Então parar nos pontos de maior gordura, né, sempre é legal circular antes da cliente deitar na maca, para a gente posicionar qual que vai ser o ponto de maior gordura para se trabalhar. Para a manopla, incide luz, mais ou menos de 1 minuto a 2 aqui, para que possa ter essa agitação molecular, promover estímulo das membranas do adipócito, para dispor esse lipídio para a corrente sanguínea e ser consumido pelo metabolismo basal ou propriamente dito pelo exercício. Vou mobilizando, mudando a manopla, em diferente expressão. Quando eu quero realmente atuar numa gordura localizada, eu aumento um pouquinho da pressão, chegando a 200, 250 andar,
no sentido de mobilizar, quebrar a resistência desse tecido, né? Para que a luz possa atuar mais profundamente. Quero fazer um trabalho de alongamento muscular. Então, eu vou imaginar como que se dispõe esse músculo no abdômen. Um alongamento de origem e inserção muscular. Essa hora eu trabalho bastante com a pressão contínua, tá? Eu vou desligar o meu equipamento e vou programar ele no modo contínuo para que eu possa fazer um alongamento muscular. Para a gente fazer um alongamento muscular, né, para trabalhar um pouco esse alongamento das miofibrilas musculares, aumentar a detox também de ácido lático por quem faz exercício físico, né, promovendo um conforto, né, nessa reprogramação muscular, a gente trabalha um pouquinho com o aparelho no modo contínuo, tá? Então, vou trabalhar no modo contínuo alongando, não precisa ser uma pressão muito forte, mas à medida que você vai ver na resistência, vou diminuir aqui um pouco e vou alongar um pouquinho essa musculatura. Vocês podem perguntar para a cliente se ela está sentindo conforto, se está bom ou se não está. Origem e inserção muscular. Para que algumas fibras se desprendam e tenham um estímulo de formação de novas fibras de sustentação. Isso é a maneira que eu gosto de trabalhar, tá, gente? Porque só o fato de você promover a drenagem, o estímulo da gordura localizada, você já tem um bom resultado. Isso aqui é só um plus que eu gosto de fazer. Assim como a gente pega um pump e faz o lifting de bumbum, aqui também a gente pode promover um lifting muscular também. Basta eu saber exatamente aonde posiciona essa musculatura e promover um alongamento de origem e inserção muscular com um pouquinho mais de pressão e no modo contínuo. Então, só para recapitular, sempre drenando o sistema linfático, começando pelo sistema linfático, dividir porção inferior e superior entre axilar e inguinal, promover movimentos lentos, modo pulsado, sempre quando eu quiser exercer uma drenagem, né, numa pressão cadencial que corresponde ao movimento da minha mão, no modo contínuo. Quando eu for trabalhar a gordura localizada, eu faço uma circunferência, né, desenho uma circunferência e vou posicionando o número de cabeçote e de 1 a 1 minuto, de 1 minuto a 2, eu vou incidindo luz, energia, para estimular os grupos de gordura. Aqui eu estou localizando o abdômen, mas a gente pode trabalhar flancos e assim sucessivamente quando a gente trabalha outras regiões. E alongamento muscular, onde eu mudo um pouquinho a chave do contínuo e trabalho o estímulo de alongamento, origem e inserção muscular. Então, esse é um trabalho básico que a gente pode fazer do abdômen, atendendo drenagem, gordura localizada e alongamento muscular. Sempre finalizando a minha mão, finalizando com algum produto que seja ainda para estimular esse trabalho. E o pouco que a gente fez aqui na demonstração do protocolo, você já vê a mudança da hiperemia, da microcirculação, da ativação metabólica dessa região. Fiz o preparo da pele, coloquei os fluidos que vão ativar essa drenagem aqui. E sempre volto a lembrar, um olhinho para deslizar é importante, para não forçar a manopla, para exercer baixa pressão, não exercer muita pressão, não promover hematoma em ninguém, não precisa disso. Então, para que eu possa ter um resultado satisfatório, trabalhar a favor do equipamento e não contra o equipamento. Vamos lá montar nosso programa aqui. Vou trabalhar modo pulsado.
vamos fazer a drenagem e vamos mobilizar a gordura também. Aqui eu vou usar um pulsado um pouco mais rápido, 50 pulsos por minuto. Pode fazer uma média de 10 a 20 minutos de excitação, atuando com os 2 comprimentos de onda. Vamos lá, montei meu protocolo. Lembrando que toda essa região a gente joga metade do membro, nós vamos jogar para o lado interno de coxa, e a outra metade, a externa, nós vamos jogar para o lado inguinal superior, né? Então, como eu começo a drenagem, eu vou começar mais proximal, sentido sistema linfático. Eu posso contar de 3 a 5 pulsos quando eu estiver drenando. E mudando a manopla lentamente. Lembrando que não tem erro, é só pensar como a minha mão trabalha na drenagem. Nunca forçar a manopla. Quando eu forço a manopla, eu crio o foco de resistência aqui, ó, da junção da ventosa, eu forço essa junção. Então, eu não preciso promover aquele movimento cadencial que a gente faz numa endermologia, porque isso força a manopla e quebra a ventosa. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma que eu deixe a fototerapia atuar, tá? Então, aqui eu estou trabalhando num pulso, onde eu estou exercendo uma pressão de até 150 e vou incidindo de 3 a 5 pulsos e vou mudando a manopla lentamente e vou caminhando com ela como eu caminharia com a minha mão. Antes da cliente deitar, faz aquela marcação direitinho, aonde estão os pontos de trava de celulite, né, os famosos furinhos, né, para que você possa incidir uma pressão maior aonde tem o foco da celulite. Vou fazer o caminho da drenagem pegando o sistema venoso safena aqui, então de 5 pulsos e vou mudando. Nada de trabalhar isso aqui, ó, isso tá errado. Eu dou tempo para a fototerapia atuar. Vou mudando a manopla lentamente. O foco é fazer um bom atendimento, incidir tanto o comprimento de onda do 660, o vermelho, que vai atuar no estímulo do colágeno, né, na reposição na reorganização desse tecido, como incidir o infravermelho. Nós vamos ganhar profundidade e alcançar essa gordura localizada. Vamos alcançar também grandes estruturas linfáticas, melhorando a qualidade da drenagem do trabalho detox que esse corpo precisa fazer. Então, as manoplas vão sempre trabalhar de forma pontual. Se eu quiser incidir uma determinada gordura, a gente sempre circula, né, a região de gordura que a gente quer trabalhar. Então, eu paro a manopla, incido um pouquinho de pressão, aumento um pouquinho essa pressão, para mobilizar mais esse tecido, e deixo incidir de 30 segundos a 1 minuto, que vai dar uma média aí de 8 joules de excitação por ponto de cada laser que está aqui. Isso já é uma energia boa de excitação de adipócito, tá? Então eu vou mudando a manopla da região que eu quero trabalhar a gordura localizada, ele vai trabalhar pontual e nunca deslizando a manobra quando o foco for gordura localizada.
quando eu quiser fazer um alongamento de músculo, um relaxamento muscular, aí eu vou exercer uma pressão maior, porque aí o foco muda, tá? Aí eu deixo o equipamento no modo contínuo, trabalho origem e inserção muscular, para que eu possa alongar os grupos de miofibrilas, feixes de miofibrilas desse músculo, tá? Promovendo uma detox de ácido lático, né, de todo o resíduo metabólico que existe nesse cansaço da fadiga do próprio exercício muscular, né? Quando o seu cliente faz exercício físico aí. É importantíssimo porque eu mobilizo toda a parte de adipócito, né, para dispor gordura para a corrente sanguínea. Então é importante que tenha um exercício físico envolvido aí, porque esse lipídio seja consumido tanto pelo metabolismo basal, mas como também pelo exercício a mais aí, né? Então eu vou fazer esse trabalho, primeiro de drenagem, depois eu venho posicionando as regiões de gordura localizada e por último eu posso fazer um pump aqui para fazer o lifting e também continuar trabalhando essa gordura localizada. Quando eu vou desacoplar a ventosa, eu nunca faço isso aqui. Pego na borda, eu pego no corpo da ventosa. Eu pego no corpo da ventosa e giro para poder desacoplar ela do equipamento. E ele vai desligar automaticamente, porque ele não funciona sem a ventosa. Então esse é um procedimento de segurança normal. Vamos fazer o pump agora. Vou mostrar para vocês como que a gente usa essa ventosa maior, fazer o lifting muscular, porque se trata de um músculo maior e mais pesado, né? Então, na hora que eu vou acoplar a ventosa, apoia a ventosa no fundo, né? Para que vocês não quebrem a ventosa, tá? Então, eu vou fazer um trabalho que eu vou atender um lado, depois eu vou atender o outro, porém eu vou incidir fototerapia, tá? Para esse trabalho com fototerapia, eu não preciso de tanta ativação. Eu desço a pressão no mínimo do equipamento, né, porque nós vamos pegar uma região maior na pressão negativa. Vamos dar um start. É aqui que eu coloco? É mais pro lado? Não. Sempre pegando o mais alto do bumbum, tá? Sempre pegando o mais alto, para que vocês possam tracionar essa musculatura para cima. Porque para baixo deixa que a gravidade faz. Então aqui, ó, tracionei, pressão a zero do equipamento, sem forçar demais, só para mobilizar e deixar a fototerapia atuar. Nunca abandona o cabeçote, sempre segurando a mangueira, tá? É um trabalho simples, porém não posso deixar a cliente e o aparelho sozinho, tá? Então vou deixar incidir aqui de 3 a 5 minutos, é o suficiente, não precisa mais disso, porque já foi feito todo o trabalho de drenagem, de mobilização de gordura localizada, de alongamento muscular, e agora eu vou fazer um lift do grande glúteo aqui. É isso que eu preciso. Acoplar a manopla com baixa pressão, não excede, não abandona o cliente sozinho e deixa o tempo que é o suficiente para ativar, para que a gente tenha uma agitação molecular aqui, né? Promover tanto nutrição, lifting, mas principalmente detox. Deixei essa peça, quando eu vou desacoplar a mesma coisa, incido a pressão no tecido e desacoplo o tecido, tá? Então aqui eu já vejo uma certa elevação deste lado em relação ao lado que eu não trabalhei. Então isso significa que eu, além de promover um aplanamento tecidual, um recomodamento de todas as camadas, eu consegui uma drenagem e consegui um lift do bumbum aqui. Então aplica numa região, depois vem para outra. Ah, mas eu não quero fazer uso da fototerapia, vou só fazer o lift. Desacopla, pegando o corpo da ventosa, coloca a mangueira. Quando eu quero fazer o pump sem o uso dos lasers e fazer o efeito lift simultaneamente, isso vocês vão observar que vai de cliente para cliente.
Se trata de uma musculatura mais firme, mais com tônus, né, bacana, nós temos que tomar um certo cuidado com a pressão, porque aqui vai exercer um pouco mais de pressão. Um músculo mais tonificado precisa de um pouco mais de pressão na hora de colocar o pump, né? Quando a gente tem uma cliente que tem uma flacidez maior, aí a gente deixa no modo pulsado. Mas quando a musculatura é um pouco mais pesada, nós vamos colocar no modo contínuo e observa a pressão para não exercer demais também. Então, conectei o cabo, né, na manopla. Lembrando que eu não vou utilizar os lasers, então eu desligo, né? Então eu vou acionar aqui. Meu equipamento está no modo contínuo, com a pressão desligada. Eu vou exercendo pressão conforme eu consigo mobilizar o tecido, tá? Coloco aqui, mobilizo, aumento a pressão, aumentou, segurou, não precisa mais que isso, porque com o passar do tempo esse tecido vai cedendo e vai ainda aumentar essa sucção, então não precisa exercer tanta pressão assim. Vou do outro lado, conecto o outro pump, sempre no ponto mais alto do bumbum, nunca para baixo, para que eu possa fazer o lift corretamente. Não colocou direito, vem, posiciona a manopla novamente, tá? Sempre levando em consideração a flacidez da cliente, tá? Exercer uma pressão que você vê que conseguiu mobilizar o músculo, né? Tá acontecendo um lifting de tracionamento, sentindo miofibrilas musculares, perfeito. Larga aqui entre uns 5 minutinhos, de 5, 6 minutinhos, quando você vê que o tecido está bem entumecido de água, tá? Para que a gente possa trazer um equilíbrio, tanto na hidratação dessa pele, promover hidratação, promover estímulo detox, tá? E tracionamento muscular. Então é o suficiente, não precisa deixar a cliente roxa, mas o suficiente que mobilize os dois lados iguais na pressão. Não abandona a cliente, sempre de olho, né, para ver se a manopla não desacopla e tudo mais. Nunca saia de perto. E deixa o tecido, a terapia agir aí em torno de 5 a 8 minutos. Por que a gente coloca um parâmetro? Porque é importante o cliente o profissional ter uma destreza na sua escolha. À medida que ele vai utilizando o equipamento, ele vai melhorando as escolhas em termos de tempo de estimulação. Porque isso vai muito da condição tecidual de cada cliente. O quanto de pressão, a gente coloca um parâmetro, vai fazer uma drenagem entre 50 a 150, né? É um parâmetro que assim, a gente sabe que vai dosar uma drenagem, porém não vai exceder na pressão. Mas esse parâmetro, quem vai determinar vai ser a flacidez da sua cliente, né? Se for um tecido muito flácido, trabalhar ainda com pressão menor, não exceder demais na pressão. Sempre que o foco for drenagem, entre 50 a 150, 120. Quero mobilizar um pouco de gordura localizada. Trabalho pontual, incidir infravermelho, que é o comprimento de onda que vai atuar na gordura localizada. Então, para a manopla, incide energia sobre aquela região, tá? Entre 30 segundos a 1 minuto já é uma dose bacana para poder ter essa agitação molecular, para ter essa ativação de adipócito, tá? Um lift, uma mobilização de músculo, trabalhar a mobilização muscular, de origem e inserção muscular, aumenta uma pressãozinha que vai entre 200, 250, e isso também vai depender da flacidez muscular da sua cliente. Nunca criar uma situação que a terapia fique desconfortável, tá? Sempre a favor de algo agradável e efetivo, tá? A gente não vai ver a cliente só uma vez, nós vamos estipular um número de sessões entre 8 a 10 sessões, para que a gente possa ter um parâmetro de resultado aí.
acompanhar a anamnese, acompanhar como que é a rotina dessa cliente, como que tá, se está fazendo exercício, se não está, ingestão de álcool, doenças de base, ingestão, qual que é a medicação de rotina, tudo isso vai influenciar no resultado estético aí, tá? Na hora de desacoplar, é só exercer a pressão sobre o tecido e desacoplar. Então não tem marcas, não tem nada excessivo e eu promovi um lifting, né, desse músculo nessa cliente aqui, ok? Vamos trabalhar agora com estímulo facial. E eu gosto muito dessa técnica no facial porque a gente consegue tanto ajudar a drenagem dessa região, promovendo a renovação, né, ajudando o metabolismo desse tecido, como também aquela questão da origem e inserção, ajudar no alongamento de origem e inserção, ajudar o reposicionamento de gordura de preenchimento. Eu costumo dizer que a terapia, o vácuo laser, ele é a cereja do bolo que estava faltando na estética. A gente tem muitas ferramentas que atuam na degradação, que atuam na estimulação do colágeno, que atuam no clareamento, no rejuvenescimento, mas pouco a gente conseguia fazer para uma mobilização de um tecido como um todo. Então, a gente aqui vai trabalhar no modo pulsado, tá? Descer bem a pressão do equipamento, para a tolerância da cliente, nunca deixar ninguém roxo nessa região. Então, para que eu possa trabalhar a drenagem, acoplando o dedo no furinho aqui para que a gente possa ter o gatilho da pressão. Então, eu vou trabalhar o modo pulsado, primeiro auxiliando na drenagem. Então, se eu vou trabalhar sistema linfático, eu venho pulsando e levando sentido sistema linfático. Fiz o preparo da pele, coloquei alguns ativos, fluidos, e para que a manopla trabalhe e deslize, eu coloquei um pouco de óleo vegetal com ativos para ajudar no rejuvenescimento. Então eu dou de 3 a 5 pulsos e vou andando com a manopla e vou atuando na drenagem dessa região, acoplando e desacoplando. A terapia é para ser lenta, não é uma terapia para trabalhar com pressa, tá? A gente vem seguindo todo o sistema linfático para trabalhar fibrose, pós-cirúrgico, tardio, é bacana. Os comprimentos de onda vão atuar nessa região, no alongamento muscular, vão atuar na gordura, principalmente trabalhar a região de papada, aquela gordurinha que a gente não gosta, a gente pode trabalhar incidindo luz. Lembra, de 30 a 1 minuto incidindo luz nas regiões de gorduras indesejadas. Então aqui é uma região que a gente não gosta dessa gordura aqui, então eu posso trabalhar incidindo luz aqui, né, com a manopla parada, e fazer a drenagem de 5 pulsos. Movimenta 1, 2, 3, 4, 5, movimenta a manopla 1, 2, 3, 4, 5, movimenta a manopla. Então eu vou drenar. A manopla, ela é um tamanho que a gente consegue incidir, compatível com o tamanho da manopla dos lasers, né? Quer dizer, a ventosa é do tamanho da manopla dos lasers.
posso contar de 3 a 5 pulsos e ir tracionando sentindo o sistema linfático. Quando eu quero trabalhar os liftings faciais, eu vou aumentar um pouquinho a pressão, tá? E vou trabalhar principalmente essa grande junção muscular que nós temos aqui, um grande entroncamento, tanto neural como muscular aqui, tá? Então eu posso tracionar, trabalhar, mesmo ainda no modo pulsado. Aumenta a pressão um pouquinho e vem trabalhando 5 pulsos por manopla aqui. E vou fazendo o efeito lifting, trabalhando essa parte de entumecimento celular também, a hidratação. Lembrando que o comprimento de onda do 660 ajuda no clareamento facial também. Estimula fibroblasto, né, pra gente ter um colágeno novo aqui. Cuidado com o 808, porque o 808 é o comprimento de onda que atua em gordura. Então, a gordura da papada é algo indesejado, mas a gordura malar, aqui onde faz o preenchimento facial, ela é uma gordura que a gente quer conservar. Então, nunca parar a manopla com o 808 ligado, o infravermelho ligado, e ficar incidindo energia. Então, trabalhar com a manopla em movimento, né? Se for trabalhar bastante essa região, vai lá no equipamento, desliga o 608 e trabalha só com o 600, desliga o 808 e trabalha só com o 660. Região de pescoço, coloca a cliente lateralmente aqui, trabalha essa parte de deslizamento do próprio músculo, aumenta a pressão, não trabalha com modo contínuo porque o risco é de marcar, né? Não que isso seja desfavorável, mas assim, para não ter nenhum incômodo com a cliente. Aumenta a pressão, se for drenagem, sentido o sistema linfático. Se for para trabalhar alongamento do músculo, aumenta a pressão e faz sentido origem e inserção muscular. Então, para que eu possa fazer um estímulo muscular, se eu estou trabalhando a drenagem, eu vou fazer esse sentido do sistema linfático, baixa a pressão. Quando eu quero fazer uma mobilização muscular, fazer um lifting muscular, trabalhar a origem e inserção muscular, eu vou aumentar um pouquinho a pressão, mas ainda no modo pulsado, eu vou fazer sentido o músculo, né, do agrupamento das miofibrilas, né, e vou trabalhar com um pouquinho mais de pressão. Mas, gente, no facial, pescoço, colo, não trabalhe o modo contínuo, porque o risco é da gente marcar a cliente e não tem necessidade. Não tem necessidade de criar nenhum hematoma na cliente aí por pressão. É uma terapia bem agradável, desde que a pressão seja controlada e a combinação do protocolo, o preparo da pele, os produtos que você vai usar, lembrando que a fototerapia ela estimula a absorção dos ativos, então nesse momento usar ativos que vão ajudar no firmamento dessa pele, que vai trabalhar na renovação, precursores na atividade dos fibroblastos é importante, tá? Então eu posso trabalhar colo, eu posso trabalhar a parte de toda a drenagem dessa região. Fiz pescoço, fiz rosto, como que eu vou trabalhar a testa? Se eu precisar aumentar a pressão aqui um pouco, eu aumento, porque nós estamos falando de uma musculatura um pouquinho mais pesada,
Então eu vou trabalhando com ele lentamente, de 3 a 5 pulsos, e vou trazendo a manopla sentido muscular aqui. Quero melhorar a sustentação da pele, então eu faço uma mobilização aqui com a pressão negativa e incidindo fototerapia, Atendi um lado, vou para o outro, mesma coisa. Ou eu faço toda a drenagem, ou eu venho, diminuo a pressão. Meu intuito é a drenagem, então eu diminuo a pressão. E aí remove o excesso de óleo e finaliza o protocolo. Aqui uma pele estimulada, tanto na drenagem como no estímulo de sustentação. Se eu tivesse um quadro de acne aqui, seria importantíssimo o comprimento do 660, que ia atuar em reparo tecidual, modulação inflamatória e trabalhar em clareamento de mancha pós-inflamatória aí também. Finalizar. Pronto. E tá aqui o nosso protocolo de estímulo.